trata um cardiologista? O cardiologista é um clínico geral especializado em doenças do coração. Nós tratamos de doenças como a hipertensão arterial, que é a pressão alta, doenças do colesterol, que entopem as artérias do coração, que é a angina e o infarte. Prevenimos os acidentes vasculares cerebrais, que é o famoso derrame. Cuidamos da obesidade também e sempre fazemos as avaliações para que as pessoas, antes de fazer exercício físico, também chequem seu coração. Quando devemos procurar um cardiologista ou fazer exames preventivos? A idade para procurar um cardiologista, ela não é bem definida. Se uma criancinha assim que nasce, o pediatra ouvir um sopro, por exemplo, ele pode ser encaminhado para o cardiologista para realizar um exame chamado ecocardiograma. Mas normalmente as crianças, quando vão entrar para a educação física na escola, precisam passar com um cardiologista. Todas as pessoas que tiverem algum sintoma, como dor no peito, tontura, desmaio ou palpitação, também devem procurar um cardiologista. E aquelas pessoas que têm na família pacientes que tiveram ou angina ou infarte ou casos de morte súbita. Todos os pacientes que tiverem outros fatores de risco, como obesidade, estresse, cigarro, falta de exercício, também precisam fazer um check-up e, em geral, um check-up uma vez por ano está bem indicado. Quais são os principais exames preventivos que devemos fazer na área cardiológica? O exame cardiológico, ele se baseia na rotina tradicional do exame médico, que é uma história muito bem detalhada, um exame físico bem minucioso, com exames do coração, do pulmão, dos pulsos e a medida da pressão arterial, alguns exames de sangue para checar glicemia, colesterol, triglicerídeo e função renal, e existem os exames que são específicos para o coração. O mais simples é o eletrocardiograma, que a gente tem uma ideia do coração naquele momento. Existe um exame chamado teste ergométrico, que é um eletrocardiograma durante 5 a 10 minutos, durante uma caminhada e no fim uma corrida, que é muito indicado para a investigação de doença coronariana e para checar o condicionamento físico e como o coração reage no momento de estresse, como o exercício físico. Existe um exame chamado ecocardiograma, que é um ultrassom. É um ultrassom que serve para a gente definir toda a parte anatômica, a estrutura do coração e a função do coração, identificar defeitos nas válvulas, no músculo do coração, que nós chamamos de sopro. E existem outros exames mais específicos, por exemplo, o Holter de 24 horas, que é um eletro que a gente grava o coração por mais ou menos 24 horas e você pode levar o aparelho para casa e nós vamos gravar o seu coração durante até o seu sono. Existem exames como cateterismo coronário, que é um catéter que a gente coloca ou pela virilha ou aqui pelo braço e vai com o catéter até o coração para checar se tem alguma artéria entupida ou não. Esses são basicamente os principais exames para se checar algum defeito no coração. Quais são os principais fatores de risco que uma pessoa pode ter em relação às doenças cardiológicas? Os principais fatores de risco para doenças cardiológicas são, primeiro, a genética. Se os seus pais ou seus avós tiveram algum problema de coração, a sua chance é um pouquinho maior. Segundo, o estresse, a correria do dia a dia. Terceiro, o cigarro. O cigarro ele faz com que as doenças vasculares todas aumentem de incidência. O colesterol alto, o triglicerídeo alto, o diabetes, a obesidade e a pressão alta. Esses são os principais fatores de risco para o coração. O que é o colesterol e qual a diferença entre o bom e o ruim? O colesterol é um tipo de gordura e existe o colesterol bom e existe o colesterol ruim. O colesterol bom nós chamamos de HDL. O H é de alto, de high do inglês. É uma molécula de alta densidade, portanto, ela normalmente não gruda muito nas artérias do coração e, portanto, não entopem as coronárias. E o LDL, que é o low, é a lipoproteína de baixa densidade, normalmente elas são as moléculas que grudam na parede dos vasos e vai formando como se fosse um calinho por dentro, entope a coronária. Esse é o que nós chamamos de colesterol ruim. Existe também o triglicerídeo, que é uma molécula parecida com açúcar, é um misto de açúcar com gordura, que também ajuda no entupimento dessas artérias. É importante saber essa diferença, por quê? Porque para baixar o triglicerídeo existem alguns tipos de remédio.
E a dieta do triglicerídeo basicamente é evitar o excesso de carboidratos, que são os açúcares, as massas, os pães, as farinhas. E para baixar o colesterol ruim, a dieta basicamente é pobre em óleo e gordura. Aquela gordurinha branca da carne corta fora, evite os excessos de queijo e de manteiga e evite tudo que for frito, mergulhado no óleo. E por outro lado, quanto mais fibras você comer, que são os cereais e as saladas verdes, melhor e diminui a absorção do colesterol pelo intestino. E o exercício físico faz o HDL, que é o colesterol alto, subir. E existem remédios específicos para isso e, obviamente, o seu médico que vai definir se há indicação de remédio ou não. Mas a regra básica é colesterol total abaixo de 200, o HDL, que é o colesterol bom, acima de 45 e o LDL, que é o colesterol ruim, abaixo de 100. E o triglicerídeo, normalmente a gente quer que fique abaixo de 150. O que podemos considerar como uma pressão arterial normal? Outra questão muito importante de comentarmos é sobre a pressão arterial. Na verdade, o que é a pressão arterial? Quando o nosso coração bombeia, ele faz com que o sangue circule pelo nosso corpo através das nossas artérias e das nossas veias. A pressão alta, na verdade, está relacionada com a pressão que o coração consegue manter de ejeção do sangue. Então, um nível razoável de pressão é por volta de 120 por 80, que é o tal 12 por 8. Sempre que a pressão estiver muito acima de 13 por 9 ou de 14 por 10, que seria 140 por 100, significa que o coração precisa fazer mais força para contrair e para ejetar esse sangue, para que esse sangue circule. Isso é o que nós chamamos de pressão alta, pressões acima de 130 por 90. Muito bem, qual é o problema da pressão alta? O problema é que isso causa tanto defeitos no próprio coração. Imagine que uma pessoa que faz musculação, que pega peso demais, o braço cresce, chama hipertrofia. Se o coração também trabalhar sob uma pressão muito alta, a parede do músculo ela pode ficar mais grossa. A gente chama isso de hipertrofia do ventrículo esquerdo. Isso é um problema para o coração, porque a médio prazo o coração ele tende a ir aumentando de tamanho e ele pode chegar a dilatar e ficar um coração fraco. Esse é o problema cardíaco em relação à pressão alta. A outra questão é que se essa pressão estiver muito alta, você acaba machucando as artérias de todo o corpo. Então, problemas renais estão relacionados com a hipertensão, problemas no fundo do olho, que é na retina, relacionados com a pressão alta, e problemas vasculares. Vocês conhecem, já ouviram falar no derrame cerebral, que é o acidente vascular cerebral causado por picos de pressão alta. Então, essas são as questões em relação à pressão alta. Como é possível tratar a pressão alta? E como tratar a pressão alta? A partir de 13 por 9, a gente sempre vai orientar ao paciente a que você mantenha a sua pressão mais controlada. O início do tratamento ele é baseado em exercício físico e dieta com pouco sal. O sal ele não é o vilão causador da hipertensão, mas para o tratamento, se você restringe, melhora a pressão. Obviamente, controlar bem o peso, o diabetes e o estresse também ajudam a controlar a pressão. Agora, níveis de hipertensão muito altos, acima de 16 por 9, 17 por 10, ou níveis intermediários de 14 por 9, 15 por 9, mas que já tenha algum órgão desses acometidos, como rim, cérebro, coração ou retina, a gente sempre induz ao uso do remédio. Existem medicações hoje de vários tipos para tratar a pressão, remédios que fazem a diurese, remédios que fazem dilatação das artérias para diminuir a pressão, bloqueadores de adrenalina e outros tipos. O importante é que você com seu médico consiga manter uma pressão por volta de 12 por 8. A pressão arterial alta apresenta algum tipo de sintoma? A hipertensão ou a pressão alta, ela é uma doença que nós consideramos muito silenciosas. Se você tem uma dor no dedão, você já vai querer saber qual é o problema dessa dor. A dor normalmente é um alerta para que algo esteja errado. Agora, qual é o problema da pressão alta? Em cada 10 vezes que a sua pressão estiver alta, só uma vez você pode ter algum sintoma. As outras 9 vezes, quer dizer, 90% das vezes, a hipertensão ela é silenciosa. Mas, em alguns momentos, você pode ter alguns sintomas que façam a gente pensar na pressão. Primeiro é dor de cabeça.
normalmente uma dor na nuca. Mas você também pode ter escotoma, que são aquelas estrelinhas que você vê o olho brilhando, você pode ter tontura e você pode ter algum desconforto no peito, inclusive alguma palpitação. Mas o importante é que você meça a sua pressão com regularidade, porque muitas vezes a pressão está alta e você não sente nada. O que é pressão arterial baixa e quais são os principais sintomas? Normalmente consideramos pressão baixa abaixo de 90/60. 9/6. Mas as mulheres magras e jovens, por exemplo, elas podem ter a pressão 9/6 totalmente normal. Nós ficamos muito menos preocupados com a pressão baixa do que a pressão alta. De qualquer maneira, a hipotensão, que é a pressão baixa, ela pode dar uma sensação de tontura, como se a vista escurecesse. E se ela cair demais, inclusive o desmaio. Mas a gente hoje não usa remédio para tratar a pressão baixa. O que nós fazemos é aumentar a hidratação, quer dizer, a pessoa beber bastante água, comer um pouquinho mais de sal e manter um bom tônus muscular. Então, o exercício físico, principalmente das pernas e dos braços, se o seu músculo tiver com um tônus mais forte, a pressão tende a não cair tanto. Isso é a dica sobre a pressão baixa. Agora, se você tem pressão baixa e está tendo sintoma, você tem duas manobras para resolver isso. Uma é abaixar a cabeça, porque o sangue vai para a cabeça e melhora a tontura. E o outro, se você tiver chance, deita e levanta a perna no sofá ou pede para alguém segurar a sua perna para cima. Porque aí o sangue da perna volta rapidamente para o coração e em poucos segundos a sua pressão volta ao normal. Existem muitas mulheres jovens que têm a pressão normal sem sintoma, então é só beber bastante água. E existe também a pressão baixa causada no hipertenso que de repente tome uma dose mais alta de remédio. Então se você tem pressão alta, em alguns momentos a sua pressão está caindo muito, conversa com o seu médico, porque ele pode ajustar ou o tipo de remédio ou o momento das doses do seu remédio. O que é o infarto e como podemos identificá-lo? Vamos falar agora da doença mais grave do coração, que é o infarto agudo do miocárdio. Eu já comentei que o coração é um músculo e ele bombeia o sangue. E para esse músculo cardíaco funcionar, ele também precisa receber um pouco de sangue. E isso acontece por umas artérias bem fininhas, chamada coronária. O que acontece no infarto é que placas de colesterol, elas podem ir entupindo a coronária por dentro e num determinado momento, que geralmente está relacionado ou com picos de pressão, ou picos de estresse, ou exercícios físicos muito intensos, essa placa, que funciona como se fosse um calo ou uma bolha por dentro da artéria, ela arrebenta. E aí o nosso próprio sangue vai ali e ele entope o resto da coronária. E aí o músculo do coração começa a sofrer e começa a doer. É uma dor forte no peito, normalmente irradiada ou para o pescoço ou para o braço esquerdo. Essa é a angina do peito. Se essa angina não for tratada imediatamente, esse músculo do coração que estava sofrendo, ele pode morrer. E aí sim chamamos de infarto. É por isso que nós alertamos, se você tiver uma dor forte no peito, não espere muito, vá para o pronto-socorro. Por quê? Porque no pronto-socorro nós temos um eletrocardiograma à sua disposição para fazer o diagnóstico imediato. Além do eletro e do sintoma de dor, existem algumas substâncias chamadas enzimas cardíacas que sempre no pronto-socorro, a pessoa que teve uma dor forte no peito vai ser submetido. E se a pessoa tiver com o músculo morrendo, vai liberar essa substância no sangue e a gente consegue definir isso também. Então o infarto agudo do miocárdio é a morte de um pedaço do músculo do coração por entupimento da coronária por colesterol. Este é um caso em que em cada 10 pessoas que têm um infarto, 4 fazem morte súbita. Portanto, não percam tempo. Se tiver com dor forte no peito, vá a um pronto-socorro imediatamente. Se você tiver uma dorzinha leve, mas com uma certa frequência, você pode procurar o seu cardiologista e ele vai te submeter a alguns exames. Já falamos aqui do teste ergométrico, que é aquele que corre, que caminha na esteira, porque às vezes a angina ela pode mostrar alguns sinais num teste simples como o da esteira, por exemplo. E se o seu médico tiver muita certeza ou achar fortemente que a sua coronária pode ter algum entupimento, mesmo que você ainda não tenha infartado, ele pode te pedir um exame chamado cateterismo,
que vai com o catéter até o coração e checa se tem alguma coisa entupida ou não. O que é importantíssimo lembrar, quanto mais rápido o remédio, os tratamentos medicamentosos no pronto-socorro para dissolver esses coágulos, maior será o seu benefício a longo prazo. A sua chance de morrer será menor e a chance de perder menos pedaços do músculo, do coração. Então, infarto, ele tem que ter tratamento imediato. Qual a importância de procurar um cardiologista antes de praticar atividades físicas? O curioso é que às vezes a pessoa ou você pode não ter sintoma nenhum e ter algum problema cardiológico. É por isso que hoje a gente sugere que todo mundo que vá fazer exercícios físicos intensos faça um check-up cardiológico mais completo. Se você vai fazer exercícios leves, uma consulta clínica resolve. Mas se você for praticar academia ou algum esporte de intensidades mais altas, é muito importante que você passe no especialista, num cardiologista. E ele vai fazer um exame físico e uma história bem completa, o eletrocardiograma de repouso, o eletrocardiograma de esforço, que é o teste ergométrico, principalmente se você for fumante ou se você tiver mais do que 30 anos. E se ele ouvir algum sopro no seu coração, ele pede também o ecocardiograma. Hoje, fazer exercício físico é parte do tratamento de várias doenças crônicas, tanto do coração como os metabólicos, como diabetes e obesidade. Agora, fazer exercício físico tendo alguma doença, mesmo que assintomática, ela aumenta o risco de ter essa doença complicada. E existe muitos relatos de morte súbita durante o exercício. Portanto, exercícios leves e moderados são importantes. Exercícios físicos muito intensos podem arriscar uma pessoa que tem algum problema e que não saiba. Portanto, se você vai fazer exercícios de moderada a alta intensidade, faça um check-up cardiológico completo.